nos serviu, se rebaixou até a morte de cruz, para nos servir, porque muito nos amou e muito nos ama. E se esqueceram que Jesus disse que o servo não é maior do que o seu Senhor. E nós nos esquecemos quando assumimos as funções da igreja, quando assumimos os ministérios que o Senhor nos confia, que nós não somos maiores que Ele que é Senhor se fez servo. Muito mais nós devemos fazer, muito mais nós devemos nos tornar servos uns dos outros. E não nos tornamos, porque muitas vezes estamos no grupo, estamos na igreja, estamos caminhando com Jesus e queremos os aplausos, queremos maiores postos, queremos servir, mas não queremos limpar o chão, não queremos carregar a cadeira, como se isso fosse um serviço inferior. Pois saiba você que na liturgia da igreja, quando alguém varre a igreja, é Cristo que varre na pessoa. Quando alguém carrega a igreja, a cadeira é Cristo que carrega a cadeira na pessoa. Quando alguém fecha as portas e limpa os banheiros, é Cristo, servo, que está trabalhando na pessoa. Então eu não posso deixar que a autossuficiência tome conta do meu coração. E ao invés de nós nos colocarmos à disposição do Senhor, nós vamos dizendo para Deus o que é que nós queremos fazer. Porque se o Senhor precisa de mim para esse serviço, esse eu posso. Esse aqui eu não posso não, Senhor. Porque eu não me coloco à disposição. Jesus não está dizendo para os apóstolos, para nós: você quer ser grande no reino de Deus? Porque o maior no reino de Deus não é que tem poder aquisitivo, não é que tem dinheiro. Maior no reino de Deus não é que tem status. Na sociedade, maior é que tem status. O maior no reino de Deus é quem tem uma alma nobre, uma alma humilde, capaz de se reconhecer necessitado de Deus. Porque diante de Deus, todos nós somos pobres. Porque todos nós somos necessitados de Deus. Para Deus não existe ricos. Para Deus, todos são seus filhos. E nós temos que reconhecer que somos necessitados de Deus. Por isso devemos nos colocar como servos. E que bom que na camisa das pessoas que estão servindo está lá servos. E que é uma terminologia que nós utilizamos na renovação: servos, os servos. Os servos de tal ministério, os servos do ministério da pregação, os servos do ministério de música, porque é para não nos engrandecermos, porque é um serviço que prestamos ao reino de Deus. E aí Jesus toma a criança e diz: olha, quem quiser ser o maior, se torne como uma criança. Sabe por que Jesus faz isso? Porque na época de Jesus não tratavam as crianças como nós tratamos hoje. Na época de Jesus as pessoas não abraçavam as crianças. As crianças faziam parte das pessoas excluídas da sociedade. Quando Jesus toma a criança e abraça, o que um judeu não fazia, dificilmente você ia ver nem o pai da criança, você ia ver abraçando a criança, brincando com a criança. Isso não era comum na época de Jesus. Então quando Jesus toma a criança e abraça, Jesus está dizendo para os apóstolos: o maior do meu reino é aquele que é capaz de acolher os pobres, é aquele que é capaz de acolher os oprimidos, os excluídos, os sem voz, os sem vez, aqueles que necessitam de mim. Se não for assim, não serve para o meu reino. Os discípulos, aqueles que querem seguir ao Senhor, se não aprenderem a servir no amor e na humildade, não serve para o reino de Deus. Se você não for assim, você não serve. Nós não servimos para Deus quando não queremos servi-lo com amor e dedicação, e nos tornamos então pedras de tropeço no seu reino. Sabe por quê? Porque aí dentro da igreja, porque aí dentro do grupo, ao invés de na humildade servirmos ao Senhor e irmos eliminando de nossa vida tudo que não presta, nós vamos vivenciando aquilo que diz a segunda leitura. O que é que nos diz a segunda leitura? Onde há inveja e rivalidade, estão as desordens e toda espécie de obras más.
O fruto da justiça é semeado na paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais a inveja. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só queres esbanjar o pedido dos vossos prazeres. Aí nós não queremos servir ao Senhor na humildade, e começa a surgir nos nossos corações brigas, rivalidades, contendas, discórdias, desuniões, ciúmes e tantas outras coisas que vão surgir nos nossos relacionamentos. Porque no serviço ao Senhor, o Senhor vai nos modelando. Quanto mais nós amamos e servimos a Deus, à medida que nós vamos servindo o Senhor, Ele vai nos modelando, vai nos transformando, vai nos lapidando. Caso contrário, pode observar nas nossas vidas. Por que nós brigamos tanto? Porque as pessoas vivem tanto incontentes? Porque estão querendo se sobrepor umas sobre as outras? Se esqueceram que ninguém é maior que ninguém? Se esqueceram que deve servir na humildade? Aí nós criamos uma série de coisas, fruto da inveja. Não cultive a inveja no seu coração. Não cultive a rivalidade. Não cobice as coisas alheias. Se esforce para viver na verdade, na justiça, porque esse é o caminho do serviço e da doação. E aí quando nós servimos ao Senhor na autenticidade, nós seremos perseguidos. Por fim, então, nos diz assim a primeira leitura. Olha o que acontece com o justo. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vamos pô-lo à prova com ofensas. Quando nós nos colocamos na condição de discípulos e servos do Senhor, fiéis à sua palavra, pode se preparar, que você vai ser perseguido, porque os injustos se incomodam com a justiça de Deus na sua vida. Quando você no seu trabalho quer ser santo, vai aparecer alguém que vai te criticar, que vai dizer que você é abestalhado, que roubar um pouquinho não faz mal não, que desviar também não, vai dizer para você que você é inútil.